Sejam bem-vindos ao MABcast, o podcast oficial do Museu de Arqueologia Bíblica do NASP. O MAB você já conhece. Aqui nós exploramos a riqueza da arqueologia bíblica, da teologia e da história, criando um espaço de reflexão sobre os textos bíblicos. Eu me chamo Igor, eu sou um dos historiadores do MAB e eu gostaria de apresentar os meus convidados e co-hosts. Quem está comigo hoje, que retornou, Marcele, a nossa mestranda em psicologia e estudante de teologia, e o nosso amigo missionário e estudante de teologia, Daniel. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é meu de estar de volta, Igor. Prazer é todo nosso. E Daniel, quem é o nosso convidado desse episódio? Nosso convidado de hoje é muito especial. É o professor Adenilton Aguiar. Ele é doutor em teologia, com concentração especificamente no Novo Testamento, pela Andrews University. Ele é mestre em Ciências da Religião pela Universidade Católica do Pernambuco, a Unicap. Mestre em Teologia pela SALT, da UniAN. Especialista em Interpretação Bíblica pela UniAN também. Bacharel em Teologia pela UniAN e licenciado em Letras pela Universidade Estadual da Paraíba. Ele é professor hoje de Teologia da FAT, aqui no NASP Engenheiro Coelho, e tem experiência na área de Teologia, Ciência da Religião, Línguas Bíblicas, atuando principalmente nos seguintes temas: Apocalipse, Análise Linguística, Exegese e Hermenêutica do Novo Testamento, Relação entre Antigo e Novo Testamento, Bíblia e Literatura. Bem-vindo, professor Dr. Adenilton Aguiar. É um prazer estar aqui com o senhor nesse episódio. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Eu acho que vai ser muito divertida aqui essa conversa. Com certeza. Inclusive, aos ouvintes desse episódio, nós temos hoje a oportunidade de mergulhar em um dos livros mais fascinantes da história e que, de alguma maneira, tem refletido em todo o comportamento. Vários filmes, o cinema, já trabalhou com essa temática. E no episódio anterior nós falamos sobre o livro de João. E hoje nós continuamos falando agora sobre um livro de João. E é um livro muito interessante, instigante, provocativo que às vezes gera um certo temor em parte dos seus leitores. O livro é o livro do Apocalipse, que significa justamente revelação ou desvelamento das verdades divinas. E diferente do Evangelho de João, que nos convida a entender mais sobre a identidade de Jesus como Logos divino, o livro de Apocalipse nos transporta para um universo de visões, de elementos simbólicos, de uma profundidade teológica que desvelam o plano de Deus na história. E professor, pensando nisso, qual foi a sua motivação em estudar o livro de Apocalipse? Bom, a minha paixão por Apocalipse começou lá atrás, acho que quando eu era ainda um jovenzinho, isso não faz muito tempo, né? Eu devia ter aí, quem sabe, uns 14 anos, 15 anos, comecei a me interessar bastante pelo livro de Apocalipse, porque eu ouvia, assim, as pessoas falando sobre Apocalipse. Às vezes um pastor ia à igreja onde eu frequentava e apresentava aquelas imagens, aqueles símbolos, sabe? Tudo aquilo me chamava muito a atenção. Eu sempre tive uma mente, assim, muito, muito dada à reflexão, sabe? Então eu ficava imaginando todas aquelas coisas, apresentava aqueles animais com 7 cabeças, 10 chifres. Então tudo isso sempre me chamou muito a atenção. Mas, na verdade, assim, o meu interesse maior por Apocalipse veio depois da morte do meu pai. Porque, assim, meu pai gostava muito de Apocalipse, amava Apocalipse. Eu lembro quando a gente ia para a igreja, quando criança. Então, ele ficava, assim, vidrado quando se tratava desse assunto na igreja. E quando ele faleceu, eu comecei a ler a Bíblia a partir da Bíblia dele. E aí fui vendo, assim, tudo que estava marcadinho sobre a volta de Jesus e tal. E quando eu cheguei a Apocalipse 21, verso 4, foi como tomar, assim, sabe, uma dose forte de um fortificante.
Porque ali diz, não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E esse texto estava marcado na Bíblia dele. Então, isso tudo me chamou muita atenção, me cativou. E aí eu pensei o seguinte, se esse livro trouxe esperança para o meu coração, eu quero que ele traga esperança para o coração de outras pessoas. Então, eu quero estudar esse livro para levar esperança para as pessoas a partir do que esse livro tem para dizer. Então, assim, minha paixão veio daí, por Apocalipse. Que legal, professor. E é interessante que lhe trouxe esperança. E o que a gente vê costumeiramente é que esse livro gera um certo espanto e terror para a maioria do seu público, né? Daqueles que não compreendem as suas mensagens. E isso chega na temática do nosso episódio de hoje, que é justamente como interpretar o livro de Apocalipse. Diante de vários elementos simbólicos, é chifre aqui, é candelabro ali, é cavalo, alado, etc. Como interpretar o Apocalipse? Há algum indicativo textual no texto, no começo do livro de Apocalipse, uma mensagem, um prólogo de João, o que nos ajuda a entender qual é a motivação desse texto? Assim, isso que você mencionou é bem interessante, assim, porque quando a gente fala de Apocalipse, eu já vou entrar na sua pergunta, eu queria só fazer um comentário. Quando a gente fala de Apocalipse, geralmente a primeira coisa que vem à mente das pessoas é catástrofe, né? Então as pessoas vão pensar assim em destruição, sabe? Assim, um temporal muito forte, né? Um terremoto, coisas assim dessa natureza. Então, quando as pessoas pensam em Apocalipse, geralmente se tem uma visão negativa do livro. E, além disso, muitas pessoas acreditam que, na verdade, Apocalipse não foi um livro feito para ser interpretado. Assim, ele é tão encriptado, assim, tem tantos enigmas, que algumas pessoas pensam o seguinte, será que esse texto foi realmente escrito para ser compreendido? Eu fico pensando, por exemplo, não sei se vocês vão lembrar, mas lá no capítulo 9 de Apocalipse tem umas imagens bem curiosas. Aparecem ali gafanhotos. Sim. Agora, veja só que interessante, é gafanhoto com cabelo de mulher, rosto de homem, dente de leão e cauda de escorpião. Como é que você interpreta um negócio desse? É curioso isso, é curioso, assim, a gente está aqui há séculos de quando o texto foi escrito, a gente está numa cultura completamente diferente e a gente olha para uma imagem como essa, a gente fica pensando assim, como é que eu encaro isso? Como é que eu desvendo isso? Né? Como é que eu decodifico isso? Então, assim, as pessoas pensam que Apocalipse foi um livro feito para não ser compreendido, mas aqui, agora entrando na sua pergunta, Igor, o texto começa dizendo exatamente o inverso. Porque a primeira palavra de Apocalipse é a palavra revelação. E essa palavra é justamente a palavra que dá nome, que dá título ao livro, porque a palavra revelação em grego é a palavra apocalipsis, que significa literalmente desvendamento, significa revelação. Por exemplo, essa é uma palavra que se utilizava na época, digamos assim, você acordou num dia de verão e aí você sente que o sol está quente lá fora, que o dia clareou e aí você quer que a luz entre na sua casa ou pela janela do seu quarto. Certo. O que você faz? Você remove a cortina, né, para que a luz entre. Então, Apocalipse é mais ou menos isso. O verbo apocalipto tem mais ou menos esse sentido. É você remover, é como se você estivesse removendo a cortina. Então, a maneira como Apocalipse começa desdiz tudo que se acredita de Apocalipse no imaginário popular. No imaginário popular, não dá para entender, é difícil, é muito encriptado, são muitos códigos. Mas aí, quando você abre o livro diz revelação. Exatamente o inverso do que a maioria das pessoas imagina no imaginário popular. Então, Apocalipse começa dizendo que o livro foi feito para ser compreendido. E uma evidência disso, a gente pode até aqui ler o texto bíblico, olha só. O capítulo 1, verso 3, ainda ali na abertura de Apocalipse, diz o seguinte: bem-aventurados aqueles que leem. Na verdade, essa tradução aqui não é muito boa porque o texto está no singular, no texto grego. Bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas. Às vezes a gente lê um texto e a gente acha que já entendeu tudo que o texto está dizendo, mas o texto precisa de reflexão. Então, quando o texto diz assim, bem-aventurado aquele que lê
e aqueles que ouvem e guardam, a primeira pergunta que a gente deve fazer é a seguinte: como é que alguém pode guardar? Porque guardar e ouvir significa que obedecer. No mundo antigo, ouvir é a mesma coisa que obedecer até hoje, né? Eu lembro quando vocês eram, assim, bem mais jovenzinhos, talvez a mãe de vocês dizia: escute o que eu estou dizendo, meu filho, escute o que eu estou dizendo, minha filha. Então, ainda hoje, ouvir tem esse sentido de obedecer, né? Então, aqui o texto está dizendo: bem-aventurados os que ouvem e guardam. Pergunta: como é que alguém pode guardar, como é que alguém pode obedecer se não entendeu a mensagem? Então, o fato de que o texto está dizendo que é necessário guardar, isso pressupõe que o texto foi feito para ser compreendido. Então, você tem uma evidência logo na abertura do texto, né? Uma evidência de que o texto foi escrito para ser compreendido e para ser colocado em prática. E, doutora Adenilton, uma questão que me veio agora ouvindo o senhor falar. Essas imagens que o Apocalipse traz são imagens que é até difícil a gente conceber elas, né? Um gafanhoto com cabelo, com cara, é até difícil de... Como que eu vou desenhar isso? E eu queria te perguntar, esse uso extensivo que a gente tem dessas imagens surreais, essas criaturas que não existem, números, cores, animais, representando pessoas, nações, poderes, eventos. O porquê desse imaginário que João criou? Muito bom. Veja só, quando a gente lê um texto bíblico, e sobretudo quando a gente lê um texto assim, um tanto complexo como o Apocalipse, a gente deve levar em consideração que o texto não surge no vácuo, né? Ele existe e ele, assim, inicia dentro de uma cultura, né? Então, por exemplo, as nações do Antigo Oriente Próximo, muitas delas acreditavam que havia uma serpente que habitava o mar e que o mal vinha do mar. Então, veja como isso é interessante quando a gente aplica isso ao Apocalipse, por exemplo, Apocalipse 13, que diz que João viu uma besta vindo do mar, né? Então, o mal vem do mar. Então, quando a gente lê isso em Apocalipse, as coisas começam a fazer mais sentido. Quando João, por exemplo, nessa cena de Apocalipse 13, de repente valeria a pena até a gente ler Apocalipse capítulo 13 e o verso 1. Olha só que coisa interessante. João diz assim: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Quando a gente lê esse texto aqui, a gente tem que levar em consideração que João já viu algo semelhante um pouquinho antes. Por exemplo, se a gente volta para o capítulo 12 e o verso 3, só voltando aqui um pouquinho, capítulo 12, verso 3, veja que nós temos algo bem parecido. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres. Então, tudo isso fazia parte do imaginário do profeta, na cultura em que o profeta está inserido, porque Deus fala ao profeta fazendo uso dos elementos da cultura do profeta. Vou dar um exemplo. E esse exemplo também mostra como João ele transmite sua mensagem. Por exemplo, os gregos, eles costumavam dizer o seguinte de Zeus: Zeus era, Zeus é, Zeus será. E aí João, quando abre o livro, ele diz o seguinte, quando ele se refere a Deus ou Pai, diz aquele que é, que era e que há de vir. Então você tem um verbo no passado, você tem um verbo no presente, você tem um verbo no futuro. Os gregos diziam algo semelhante a Zeus. Zeus era, passado, Zeus é, presente, Zeus será, futuro. Aí João entra com uma fraseologia que relembra o que os gregos diziam, mas ele modifica um pouco. Então veja, ele parte da cultura, né, porque os gregos tinham essa percepção de Zeus, eles tinham essa compreensão de Zeus, para eles Zeus era o Deus eterno. Aí João vem, utiliza esse elemento da cultura, mas ele modifica, sabe? E aqui, Marcelo, tem um ponto bem interessante, que é esse ato de João modificar o elemento da cultura, porque veja, ele pega o elemento da cultura, mas ele não devolve do mesmo jeito. Viu? Isso aqui é algo muito importante. Ele pega o elemento da cultura, mas ele não devolve do mesmo jeito. Então, os gregos diziam, Zeus era, Zeus é, Zeus será. Aí João pega esse elemento passado, presente e futuro, mas ele devolve diferente. Aquele que era, que é e que há de vir. Então, por exemplo, ele muda o verbo ser para o verbo vir. E quando João fala assim, aquele que era e que é, ele está
copiando, olha só que coisa curiosa, ele está copiando a gramática de Êxodo capítulo 3, verso 14. Ou seja, ele pega a gramática hebraica, mas ele está falando grego, ele está escrevendo em grego, mas ele faz o grego dele ficar muito parecido da gramática hebraica. Inclusive, nesse ponto aqui, ele dá uma feridinha na gramática, sabe? Para que a gramática seja muito parecida com a gramática hebraica. Então, voltando aqui para a sua pergunta, então, o que acontece? O texto ele não surge no vácuo. Deus fala com o profeta utilizando elementos da cultura do profeta e ele transmite também a mensagem utilizando esses elementos, mas ele modifica esses elementos. Só para fechar esse ponto, qual é, assim, em termos de imaginário, em termos de influência de literatura, qual foi a literatura que mais influenciou João ou os autores do Novo Testamento? É o Antigo Testamento, né? Então, quando a gente vai ler Apocalipse, a gente tem que levar isso em consideração, né? Partir do conhecimento que o autor tinha do Antigo Testamento e como ele transmite esse conteúdo, logicamente contextualizando a mensagem para que sua audiência greco-romana pudesse entender. Perfeito, muito obrigado, professor. Professor, agora falando um pouquinho sobre a questão do público, né? Ali nesse contexto histórico que o senhor colocou, a gente vê ali no primeiro capítulo que o público-alvo de Apocalipse são as 7 igrejas da Ásia Menor. Então, ali até o capítulo 4, a gente tem a descrição das 7 igrejas. Então, essa mensagem apocalíptica do primeiro século, ela vem de uma forma advertindo as primeiras comunidades cristãs. E como que isso pode assimilar e como isso pode transcender até os dias de hoje? Como que isso pode impactar também a comunidade cristã de hoje? Excelente pergunta. Essa pergunta que você está fazendo, ela tem que ver com o modelo de interpretação que a gente aplica a Apocalipse. Então, veja só, nós temos pelo menos 4 linhas principais de interpretação do texto apocalíptico, né? Nós temos preterismo, futurismo, idealismo e historicismo. Eu vou rapidamente explicar isso aqui. Por favor, professor. Né? Então, o que o preterismo diz? Para o preterista, tudo é passado. Ou seja, você pega aqui, você está lendo Apocalipse e o preterista pensa o seguinte, não, tudo isso aqui tem que ver com o primeiro século. A própria palavra preterismo dá ideia de passado, né? Inclusive, nós temos aí o pretérito perfeito. Vocês gostavam disso? Eu gostava. Você gostava? Vocês Gostava. ficavam empolgados? Você gostava, Marcelo? Só da parte de literatura. Só da parte de literatura. Esse negócio de pretérito perfeito, imperfeito, Caramba. isso aí não, né? Não. Muito complicado. Pois eu digo pra vocês que eu sou apaixonado por isso, gente. Mesmo? Eu sou apaixonado. Eu, Linguística, né? eu leio gramática pra relaxar, vocês acreditam? Aí, né? Não, é... Nível. Ele citou isso pra gente em sala de aula. Eu leio gramática para relaxar. Isso é super empolgante. Bom, mas voltando aqui, então você tem aí preterismo, né? Que tem que ver com a ideia de que tudo que você tem em Apocalipse está no passado. Então, essa linha de interpretação retira qualquer elemento sobrenatural do texto. Não tem nada preditivo no texto. Ou seja, é como se fosse o seguinte, eles acreditam que tudo já aconteceu e João escreve contando a história como se isso fosse futuro. Olha só. Sim. Então, é como se João estivesse contando a história, mas utilizando uma linguagem para dar a entender de que é futuro, de que é profecia. Então, o preterista remove qualquer elemento sobrenatural do texto. Tudo está ali no primeiro século. O futurista, ele vai para o outro extremo. Então, para ele, basicamente, tudo tem que ver com o futuro. Na verdade, começando no capítulo 4, até o capítulo 3, o futurista vai dizer o seguinte, não, isso aqui é primeiro século. Aí, a partir do capítulo 4, que você tem aquela visão do trono celestial, aí o futurista vai dizer, não, isso aqui tudo agora se aplica ao futuro. Então, para o preterista, tudo está no passado. Para o futurista, tudo está no futuro. Para o idealista, ele não conecta o texto com a história. Tá? Não tem nenhuma conexão com a história. Veja, para o preterista, profecia tem que ver com história, mas tudo está no passado e você elimina o elemento sobrenatural, ou seja, você conta a história como se fosse profecia. O futurista associa o texto à história, mas coloca tudo no futuro.
O idealista, ele diz assim, não tem nada a ver com a história. Isso aqui é uma coisa assim, simbólica, metafórica, isso aqui representa o conflito entre o bem e o mal. Isso aqui se aplica integralmente a qualquer pessoa, em qualquer época e assim por diante. Então, para o idealista não existe conexão entre profecia e história. Tá? Aí vem o historicista. Para o historicista, existe conexão entre profecia e história. E ninguém consegue ver isso de forma mais clara ou leva isso em maior consideração do que o historicista. Para o historicista, profecia e história são coisas que andam juntas. E aqui, gente, eu chamo a atenção de vocês para um detalhe muito importante no texto. Quando você olha para o texto, você deve se perguntar o seguinte: qual é a proposta do texto? O que o texto propõe como modelo de interpretação? E olha só que coisa curiosa. Apocalipse começa com uma visão do primeiro século. João está ali em Patmos. Isso acontece no primeiro século. Mas como é que Apocalipse termina? Como é que Apocalipse termina? Apocalipse termina com o estabelecimento do reino eterno de Deus. Então veja, começa no primeiro século e vai até o estabelecimento do reino eterno de Deus. Olha só que coisa interessante. É a mesma coisa que acontece no livro de Daniel. Quando você pega, por exemplo, Daniel 2. Então, Nabucodonosor tem aquela visão e os sábios do reino não conseguem interpretar. Vem um mocinho chamado Daniel. Aí Daniel diz, olha, eu acho que eu consigo interpretar esse negócio aí. Mas a sabedoria não está em mim. Né? E aí Daniel diz assim que existe um Deus no céu que revela mistérios. E o que Daniel fala sobre o sonho? Bem interessante. Daniel vai dizer que a estátua, assim, que a cabeça de ouro representa o reino da Babilônia. Daniel diz, tu, ó rei, és a cabeça de ouro. Então, representa o reino da Babilônia. Depois ele vai dizendo, vem outro reino, vem outro reino, vem outro reino. E quando você chega ao final do capítulo 2 de Daniel, aí Daniel fala sobre aquela pedra que rola sem o auxílio de mãos humanas, que destrói os reinos de baixo para cima e no lugar dele se forma um novo reino. E esse reino é símbolo do reino eterno de Deus. Então veja, Daniel 2 começa no tempo do profeta e vai até o estabelecimento do reino eterno de Deus. A mesma coisa está acontecendo em Apocalipse. Começa no tempo do profeta e vai até o estabelecimento do reino eterno de Deus. Isso sugere fortemente que a melhor forma de interpretar o texto não é por meio do preterismo, não é por meio do futurismo, não é por meio do idealismo, é por meio do historicismo. E outra coisa importante, só para fechar, gente, quando eu entro nesses assuntos, eu fico tão empolgado. Eu fico muito empolgado, não dá vontade de parar de falar. Então, veja só. Se a gente usa o modelo historicista de interpretação, a gente não precisa de preterismo, a gente não precisa de futurismo e a gente não precisa de idealismo. Por quê? Porque o historicismo inclui o primeiro século, o historicismo inclui o fim da história, e o historicismo inclui a ideia de que existe um grande conflito acontecendo em Apocalipse. Então, o historicismo é, por assim dizer, nesse sentido, o modelo de interpretação completo. A gente não precisa de nenhum outro. E não é somente isso, não é somente porque ele é completo. Ele é o único que, digamos assim, faz jus aos dados que nós encontramos no livro de Apocalipse. Então, uma dica, talvez, aqui para o nosso ouvinte é a gente estudar Apocalipse e, com base nisso, como é que a gente estuda o Apocalipse? Com os outros livros da Bíblia, a gente consegue desvendar várias coisas do Apocalipse. Exatamente. Eu acho que a gente pode dizer o seguinte, que em Apocalipse todos os livros da Bíblia se encontram. Na verdade, é o livro que está fechando o cânon bíblico. Para você entender Apocalipse, você precisa conhecer um pouquinho do Antigo Testamento, precisa conhecer um pouquinho do Novo Testamento, precisa conhecer um pouquinho de um corpo de literatura que se produz entre os testamentos, que a gente chama ali de literatura apocalíptica judaica. É uma literatura que surge no tempo do Segundo Templo, tá? E conhecer um pouquinho também de literatura greco-romana. Quem sabe na sequência depois eu posso falar um pouquinho mais sobre isso, mas me parece que o Igor tinha uma pergunta, né, Igor? Não, professor, então acho que para sintetizar e para o ouvinte talvez
sistematizar esse estudo, é interessante a gente recordar que o texto, ele faz parte de um tipo de literatura, de um tipo de gênero, por isso todo esse aparato simbólico, de linguagem, etc., que é a literatura apocalíptica, como o senhor acabou de comentar, que nasceu ali no 2º século, correto? Uhum. Que tem esse processo ali, a literatura de Enoque, etc. Ali entre os testamentos, nesse período intertestamentário. Perfeito, o silêncio, né, que a gente diz profético. E aí, dentro disso, nós temos uma literatura joanina, que ele diz, bom, eu estou escrevendo esses elementos, mas são elementos que vocês vão compreender. Porque ao compreender esses elementos, vocês vão guardá-los. E agora, uma pergunta que me suscita, professor, que me provoca é: como entender esses elementos? Que pistas o texto nos dá para compreender ali, talvez, o que é o dragão, o que significa os candelabros? Sei que são várias imagens, né? Mas como o leitor, mediante uma leitura historicista, ele pode ser facilitado na compreensão desse tipo de literatura. Porque, como o senhor falou, ela faz parte de um rio cultural que está distante da gente há mais de 2000 anos, né? Então, os elementos que eram comuns a João, para nós hoje já estão um pouco distantes. Então, como é que a gente consegue sistematizar ou sintetizar toda essa metodologia para a leitura do texto? Muito bom. A pergunta que você está me fazendo, basicamente, é a seguinte: quem é o leitor ideal de Apocalipse? Ótimo. Quais são as competências que esse leitor precisa ter para poder interpretar o livro, né? Isso. E, assim, de primeira mão, eu gostaria de dizer algo que eu acho extremamente importante. Hoje, muita gente interpreta o livro com base na notícia do jornal, né? Com base no noticiário. Eu vou para o noticiário, nossa, aconteceu isso, né? Recentemente agora, né, a gente teve a transição papal, né, um novo papa subiu, assumiu o papado e é um americano, e aí muita gente vem e faz toda uma teoria em relação a isso. E é claro, assim, é muito importante a gente perceber o movimento histórico, porque, veja, nós somos historicistas, então, para a gente, profecia e história são coisas que caminham juntas, mas a maneira como eu interpreto o livro não é indo para o noticiário e vindo agora para o texto para confirmar a história. Perfeito. Né? Então, primeiro a gente vai para o texto e a gente interpreta a história à luz do texto e não o inverso. Não interpretar o texto à luz da história. Essa é uma inversão inadmissível, né? Inaceitável. Então, a gente vai para o texto e interpreta a história a partir do texto. Então, que elementos existem no texto para mostrar o que o autor está esperando em termos de competência do leitor? Tá? Então, assim, o João escreve e ele tem em mente uma competência do leitor. Ele está esperando que o leitor tenha determinada competência para ler o livro. Então, um ponto muito importante. Uma competência básica que o leitor precisa ter, isso fica muito claro no livro, é conhecimento do Antigo Testamento. Isso é claro. Tá? Eu vou dar alguns exemplos. Se a gente puder acompanhar aqui, vamos pegar aqui Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1 e o verso 5. Tá? Para a gente verificar aqui. Apocalipse capítulo 1, verso 5. Diz assim, da parte 5 e 6, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, verso 6. E nos constituiu reino, sacerdotes. Vejam só, quando a gente lê Apocalipse, não somente Apocalipse, eu diria todo o Novo Testamento, mas sobretudo Apocalipse, a gente deve se fazer a seguinte pergunta: peraí, eu já li isso antes. Isso. Eu já li isso em algum lugar. Aí veja só, se a gente compara esse texto aqui, Apocalipse 1:6, com Êxodo, vamos aqui para Êxodo 19, isso, versos 5 e 6, sobretudo verso 6. Está falando da aliança de Deus com Israel. Aí o texto diz assim: vós me sereis reino de sacerdotes. Então veja, a mesma linguagem que aparece ali em Apocalipse capítulo 1, verso 6. Quer ver outro exemplo? Se a gente for aqui... 1 Pedro, né? 1 Pedro capítulo 2, verso 9, isso aqui aparece também, não é? Se a gente for aqui para Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7, que é outro texto muito conhecido, sobretudo o verso 7,
a primeira mensagem angélica, que diz assim, ó, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar. Qualquer pessoa que conheça bem o Antigo Testamento sabe de onde isso aqui está vindo. Isso aqui tem uma alusão aqui a Êxodo, Gênesis, mas principalmente Êxodo, capítulo 20, verso 11, que é o quarto mandamento da lei de Deus. Olha só que coisa interessante. A gente lê aqui, olha, temei a Deus. O que isso significa? O que significa temer a Deus? Não é sentir medo de Deus, tem um sentido bem diferente aqui. É reverência, mas se a gente for para o Antigo Testamento, a gente vai ter uma pista do que a primeira mensagem angélica está propondo aqui. Qual o significado disso? Temer a Deus, o que isso significa? Quer ver? Vamos fazer aqui um rápido exercício. Vamos aqui para Jó, capítulo 1, verso 1. Jó, capítulo 1, verso 1. Jó, capítulo 1, verso 1. Olha o que diz aí, ó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Você tem 4 características de Jó aqui. Só precisaria uma. Porque, na verdade, isso aqui é tudo sinônimo. Né? Então, o que esse texto nos ajuda a entender sobre o que significa temer a Deus? Veja, na mentalidade hebraica, a gente tem uma coisa que a gente chama de paralelismo. Né? Então, por exemplo, você tem o Salmo 1, verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí você tem conselho, caminho e roda. Você tem ímpios, pecadores, escarnecedores. Sinônimos, né? Sinônimos. Aqui você tem mais ou menos o mesmo recurso linguístico. Você tem ideias em paralelo. Então, ser íntegro é a mesma coisa que ser reto, que ser temente a Deus, que se desviar do mal. Ser reto é a mesma coisa que ser íntegro, que ser temente a Deus, que se desviar do mal. Se desviar do mal é a mesma coisa que ser íntegro, ser reto e ser temente a Deus. Nesse sentido, ser temente a Deus é a mesma coisa que ser íntegro, ser reto e se desviar do mal. Não é? Então, o que significa temer a Deus? É ser uma pessoa íntegra, uma pessoa reta, uma pessoa que se desvia do mal. Agora, se a gente avança aqui um pouquinho, eu quero ir com vocês até Deuteronômio, capítulo 10 e o verso 12. Pegando essa mesma ideia de paralelismo, aqui você vai ter uma noção maior do que significa temer a Deus. Né? Deuteronômio, capítulo 10, verso 12. Olha o que diz. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus. O que vem depois nos ajuda a entender o conceito de temer a Deus. Andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas. Ou seja, o que significa temer a Deus, segundo esse texto? Temer a Deus é andar nos caminhos de Deus. O que significa temer a Deus nesse texto? Amar a Deus. E o que significa temer a Deus nesse texto? Servir a Deus. Ou seja, temer a Deus é algo que tem a ver com o relacionamento com Deus. E um relacionamento de amor com Deus. Então, quando a primeira mensagem angélica diz assim, temo a Deus, a primeira mensagem angélica está dizendo, ei, vocês precisam amar a Deus. Que lindo isso. Vocês precisam conhecer a Deus. Sabe, andar com ele. Essa é uma imagem de intimidade. Se eu estou andando com o Igor, eu não vou andar com o Igor se eu não conheço o Igor. Que sentido faz? Mas se eu estou andando com o Igor é porque eu conheço o Igor. Né? Porque a gente tem algum relacionamento que justifica o fato de a gente sair junto para algum lugar. Igor, vamos ali tomar um açaí. Né? Você não faz isso com um desconhecido, geralmente. Né? Então, o texto aqui, ele imprime uma imagem de intimidade. Então, veja, tudo isso está vindo do Antigo Testamento. Então, eu preciso do Antigo Testamento para poder entender Apocalipse. Aliás, estima-se, Apocalipse tem 404 versos. Uma curiosidade aqui para as pessoas que estão nos ouvindo. 404 versos. Estima-se que pelo menos 3/4, tá? Vamos fazer a conta aí, vocês são bons em matemática, eu prefiro as letras. Teologia, né, professor? Humanas aqui. História. 3/4. Vamos fazer a conta aqui. Faz aí. Eu prefiro as letras aos números. Eu me dou melhor com... Mas 3/4 vai dar 303, né? 303, porque você divide 404 por 4.
É verdade. Não é isso? Olha aí, rapaz, eu estou bem em matemática também. Então aí, pelo menos 300 versos, estima-se que pelo menos 300 versos dos 404 versos de Apocalipse tem conteúdo, está fazendo alusão ao Antigo Testamento, tem eco do Antigo Testamento ou mesmo citação informal do Antigo Testamento. Ou seja, o leitor ideal de Apocalipse, assim, uma competência básica que João espera que o leitor tenha é conhecimento do Antigo Testamento para entender o livro. Ótimo. Então é basilar a compreensão do Antigo Testamento. O senhor falando ali sobre o temor, e aí para somar, né, talvez um dos maiores referenciais que tinha em relação a temer e andar é Enoque. Uhum. E a gente vê o processo de Deus com Enoque. Ele andou com o Senhor, já apresentado em Gênesis ali, né? E ele foi levado para o céu. Excelente exemplo. Entrando aqui no tema que o senhor colocou de relacionamento, né? O temer, o relacionamento com Deus. Então, a gente vê também muito link, muito ligamento do livro do Apocalipse com a revelação de Jesus Cristo, ou quem ele é. Como a gente pode manter essa perspectiva viva no livro do Apocalipse, ou identificar pontos-chaves e focar nessa centralidade do livro? Excelente. Veja, eu costumo dizer em sala de aula, assim, quando eu dou aula de Apocalipse, costumo dizer o seguinte: se você não for capaz de encontrar Jesus em cada página de Apocalipse, você está lendo Apocalipse da maneira errada. Uau, lê tudo de novo. Tem que ler tudo de novo. Porque, veja, quando a gente vai para Apocalipse, como eu disse no início, muita gente acha que ali só tem bestas e chifres. Mas o livro começa dizendo revelação de Jesus Cristo. Ou seja, a mensagem central de Apocalipse é uma pessoa. A mensagem central de Apocalipse é que Cristo, que Jesus está no controle da história do mundo. E a gente percebe isso o tempo todo no livro. Então, algumas pessoas acham que Apocalipse, que o foco são as bestas, não é. Quer ver? Se você pega aqui, vamos fazer um exercício rápido. Vocês estão dispostos aqui a fazer esse exercício? Vamos lá. Por favor. Então, lá. Vamos aqui para Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, verso 5. Aqui você tem uma referência a Cristo, né? E dando algumas características dele. Ele é fiel testemunha, ele é o primogênito dos mortos, ele é o soberano dos reis da terra. Olha só que coisa interessante. A segunda metade do verso diz: aquele que nos ama. Logo no início do livro, Jesus é retratado como aquele que nos ama. Isso aqui é muito profundo e as pessoas não prestam atenção nisso. A gente avança um pouquinho, vai para o capítulo 5 e os versos 9 e 10. Olha só a mensagem sobre Cristo aqui. E entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste. É uma linguagem de redenção. Isso aqui nos lembra o que acontece no Êxodo. Sabe, uma linguagem de redenção. Os compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. A mesma coisa que aparece no capítulo 1, verso 6. Aí a gente avança um pouquinho. Vamos aqui para o capítulo 7, verso 14. Vamos aqui para o capítulo 7 e o verso 14. Olha só que coisa interessante aqui. Capítulo 7, verso 14. Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Aí a gente avança um pouquinho aqui para o capítulo 12, verso 11. Olha só a ênfase aqui no capítulo 12, verso 11. Eles, pois, o venceram por causa... Qual é a frase que aparece aí? Do sangue do Cordeiro. Sangue do Cordeiro. Não é? Aí a gente vai agora para o capítulo 13 e o verso 8. Capítulo 13 e o verso 8. Olha o que diz aí, ó. O finalzinho do verso 8 diz, fala sobre o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, veja, o livro começa falando revelação de Jesus Cristo e a gente vai lendo o livro e vai observando que, de fato, Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo. Quer ver outra coisa interessante? Vamos aqui para o capítulo 17 e o verso 14. Capítulo 17, o verso 14. 17 e o verso 14. Olha só que interessante aqui, ó. Pelejarão eles contra o Cordeiro
e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Então, veja, existem poderes na terra lutando contra o povo de Deus, mas qual é a ênfase de Apocalipse? Quem é que vence? De quem é a vitória? Cordeiro. É do Cordeiro. E aí, se a gente for para o finalzinho de Apocalipse, o capítulo 22, é muito interessante isso, porque Apocalipse vai terminar do jeito que começa. Como é que Apocalipse começa? Falando de Cristo. Sim. Como é que Apocalipse termina? Falando de Cristo. Então, de ponta a ponta, Apocalipse é, de fato, uma revelação de Jesus Cristo. Eu costumo também dizer em sala de aula o seguinte, se você terminar o livro e não tiver a impressão de que o livro foi para você uma revelação de Jesus Cristo, leia de novo. Leia de novo. O livro tem que ser para você uma revelação de Jesus Cristo. Essa é a proposta do livro. Sim. É como se eu fosse ler e antes de ler eu preciso colocar lentes. Quais são as lentes que eu vou utilizar? Cristo. Assim, eu preciso ler vendo Cristo. Só para fechar esse ponto, a palavra Cordeiro é a palavra mais aplicada a Cristo em todo o livro de Apocalipse. Algum de vocês aí daria um palpite? Quantas vezes a palavra é aplicada a Cristo? Vou colocar 73. Você, Marcele? Chutar 77. 77. 7 e 7. E você? Eu acho que tá ali por volta dos 90, 100. 90, 100? É muito, né? É muito, na verdade, a palavra Cordeiro é aplicada a Cristo 28 vezes. 28. Em Apocalipse. Parece que é um número irrelevante, mas não é, porque ele é um múltiplo de 7. 28 é o resultado de 7 vezes 4. Sim. Então, ele é um múltiplo de 7. Para vocês terem uma ideia, eu fico empolgado com isso, gente. Se você pegar a frase 7 espíritos, algum de vocês dá um palpite quantas vezes aparece em Apocalipse? 7 espíritos. Vou colocar 7 vezes. Ou 14. 7. Se a gente tá brincando com os números, acho que tem alguma 4. similaridade. 4. Tá. 4 vezes. Multiplique. 7 espíritos, multiplique por 4. 28. 28. Quantas vezes a palavra Cordeiro aparece aplicada a Cristo? 28. Interessante. Existe uma coisa em Apocalipse que é, assim, Deus quer alcançar o mundo todo com a mensagem. Totalmente. Exatamente. Aí você tem, por exemplo, lá em Apocalipse 14, 6, fala de pregar o evangelho eterno aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo. Nação, tribo, língua e povo. Quantos elementos? 4. 4. Agora vem a pergunta, quantas vezes vocês acham que isso aparece em Apocalipse? 7. Exatamente. 7 vezes 4? 28. Parece ser coincidência. Parece. Mas vejam assim que João, ao escrever, e logicamente ele está inspirado pelo Espírito Santo, ele coloca algumas coisas assim, sabe? Intencionais. Intencionais, minuciosamente. Quer ver uma coisa? Sabe quantas vezes a palavra Babilônia aparece em Apocalipse? 6. 6 vezes. 6 vezes. E por que 6? Porque 6 não é um bom número. Isso. Né? 6 não é um bom número. Então, veja, tudo parece ser bastante intencional. E todas essas coisas a gente precisa levar em consideração quando a gente estiver interpretando o livro. Então, só para fechar aqui esse ponto sobre Jesus Cristo, a gente precisa ler o texto levando em consideração a proposta do texto. Verso 1, revelação de Jesus Cristo. Então, o texto tem que ser, para mim, uma revelação de Jesus Cristo. Eu tenho que ler o texto para achar Cristo. Não achar bestas, não achar chifres, não achar uma meretriz. Tudo isso está lá. Não estou dizendo que não está. Tudo isso está lá. Mas tudo isso é periférico. O ponto mais importante é Jesus está no controle e ele vai completar a história da salvação de maneira magistral. Amém, né? Amém. Professor, que aula. Antes da gente finalizar... Já? Daqui a pouquinho. Não, mas- inclusive, não te interrompendo, mas te interrompendo, Igor. Você meio que se desculpou 2 vezes que você se empolga, mas pros ouvintes, eu não sei se vocês têm noção de como que a gente tá empolgado aqui no estúdio, ouvindo e aprendendo, porque é uma aula pra gente também. E pra mim, pessoalmente, é incrível ver a sua paixão pelo texto.
Não é uma coisa que... Tá, Apocalipse, Cordeiro, 28 vezes. Não é uma coisa maçante, é uma coisa que você realmente ama. E isso se transmite na forma como você fala sobre o assunto. Então, obrigada por ter compartilhado com a gente todo esse conhecimento. E, por mim, a gente pode continuar. Se o ouvinte não se importar de 3 horas de podcast, estaremos aqui. Não, a gente vai convidá-lo para mais vezes. Uhum. Falar sobre essa literatura apocalíptica no período intertestamentário e outros temas de seu estudo. Uhum. Professor, hoje eu tive a oportunidade de, antes do podcast, ler um artigo do senhor que foi publicado recentemente ali na Querigma. E aí o senhor falou sobre a revelação, a preponderância do tema de Jesus Cristo, o Cordeiro. Mas é interessante que, durante o artigo, eu li um excerto que me chamou muita atenção. E como o senhor bem comentou, e aí eu acho que a gente compartilha desse autor em comum, que é o Northrop Frye, o crítico literário, que ele diz que toda a literatura ocidental, ela tem como base ou ecos a literatura bíblica. E para o Northrop Frye, a revelação, a Bíblia, né, os elementos simbólicos apontam para o querigma, para a revelação, que a gente sabe que é Jesus Cristo. Pensando nisso, um excerto desse artigo diz o seguinte, eu vou ler aqui e aí eu vou finalizar minha pergunta. Dessa forma, o momento apocalíptico do mundo é, no Apocalipse de João, guiado por uma teodiceia. E aí, eu vou só pular para outra parte da frase. No Apocalipse de João, o fim do mal é, na verdade, um recomeço por meio da nova criação. O que o senhor poderia esclarecer um pouco mais sobre isso? O que significa uma literatura de João e a teodiceia nesse livro de Apocalipse? Que novo começo e que fim é esse que nós temos nessa literatura? Ok, excelente. Tem 2 pontos aí a serem discutidos, né? Essa questão da teodiceia. O termo teodiceia, grosso modo, significa assim, justificação divina, né? Isso. Ou em defesa de Deus, defesa divina. Apocalipse mostra 2 atributos essenciais de Deus. Deus é amor, e Deus ama e Deus é justo. Tá? Porque esses 2 atributos são os atributos que foram, por assim dizer, desafiados por Satanás. Sim. Se Deus ama, ele não é justo, se ele é justo, ele não ama. Mas Apocalipse mostra que uma coisa não elimina a outra. Sim. Pelo contrário, isso se harmoniza na pessoa de Cristo. Então, Apocalipse mostra que Deus é justo porque ele pune o mal. E essa é uma mensagem de esperança para nós. Porque, veja, imagina assim, a gente viver hoje num mundo onde existe maldade e a gente pensar então num mundo onde não vai mais existir maldade. Para que o mundo seja perfeito, Deus precisa punir o mal, Deus precisa destruir o mal. E somente um Deus justo pode fazer isso. Porque aqui neste mundo, se a gente vai a um júri, a gente fica pensando, será que o juiz será justo? Mas a gente não precisa ter essa preocupação quando se trata do juiz do universo. Ele é justo. Então, o Apocalipse mostra isso. E a justiça de Deus se manifesta na pessoa de Cristo. Então, Deus pune a humanidade em Cristo. Olha só que coisa interessante. Pesado isso, hein? Então, Deus pune a humanidade em Cristo. Então, Cristo, ele toma o nosso lugar, não é? E ele é punido, tá certo? O pecado é punido nele, embora ele não tivesse cometido pecado. Mas como é que ele faz isso? Ele faz isso por amor, não é? E veja, Apocalipse começa dizendo, aquele que nos ama. Então, logo na abertura de Apocalipse, a gente tem a afirmação de que nós somos amados pelo céu, de que nós somos queridos pelo céu. Então, Apocalipse mostra essa interseção perfeita entre amor e justiça de Deus. Né? Então, um ponto. Sobre a questão da nova criação, veja que coisa assim impressionante. Como é que a Bíblia começa? A Bíblia começa com criação. Como é que a Bíblia termina? Com criação. Sim. Né? É como se fosse uma imensa estrutura envelope, a gente chama isso também de estrutura sanduíche. Uhum. Você tem, no começo você tem uma coisa, no final você tem a mesma coisa e no meio você tem o recheio. Tá? Então, você tem criação no começo, você tem criação no final. E quando a gente chega ao final, aí eu me lembro daquele filme De Volta para o Futuro. Né? Porque o ponto de chegada, na verdade, assim, você está chegando ao final, mas na verdade é um recomeço.
Quando você chega ao final de Apocalipse, a Nova Jerusalém, o que você encontra lá? Você encontra a árvore da vida. Você encontra um rio. Ou seja, quando você chega ao final de Apocalipse, se por acaso a gente tivesse conhecido o primeiro Éden, a gente pensa, peraí, onde é que eu estou chegando aqui? Eu estou voltando para o Éden. Um déjà vu, né? Exatamente, exato. Então, assim, Apocalipse é isso, é um ponto de chegada, mas é um retorno ao ponto de partida. Por quê? O que o texto está tentando mostrar? Deus está corrigindo tudo, assim, o mal entra no mundo, o pecado entra no mundo, mas Deus vai dizer o seguinte, não, peraí, assim, eu vou resolver esse problema. E eu fico com a impressão, por exemplo, de que quando Adão, e existe um texto no Grande Conflito que fala exatamente isso, quando Adão chegar ao paraíso, à nova terra, quando ele chegar ao céu, ele vai ficar deslumbrado, encantado com as belezas que ele vai ver ali, e ele vai perceber que, na verdade, ele está no novo Éden. Então, o ponto de chegada, na verdade, é um retorno ao ponto de partida. Maravilha. Muito bom, professor. Então, só para a gente sintetizar e finalizar o nosso podcast, a gente entende que a gente acaba desmistificando aquele inicial do nosso podcast, que Apocalipse é o fim do mundo. Então, a gente tem essa diferença, né? Parece que é o fim do mundo, mas, na verdade, é só o começo e a promessa de um mundo e uma transformação. Então, para a gente finalizar, professor, qual é o recado, a mensagem, a partir da leitura que nós fizemos, de todos os assuntos que nós discutimos, que você gostaria de deixar para o ouvinte? Uma dica, um recado, uma recomendação para o ouvinte. Ok. Veja, Apocalipse ele não é um texto simples de interpretar. Assim, pelo menos ele é mais complexo do que o Evangelho de Marcos, por exemplo, né? Então, se você pega ali, vai ler o Evangelho de Marcos, vai ler o Apocalipse é um texto mais complexo. Eu dei aqui um exemplo lá dos gafanhotos, né? Sim. Gafanhoto com cabelo de mulher, com rosto de homem, dente de leão, cauda de escorpião. Como é que você interpreta isso aí? E eu dei algumas dicas aqui. Falei sobre o Antigo Testamento. E eu incluo aqui, não somente o Antigo Testamento, você precisa conhecer um pouco do Novo. A gente não teve tempo para tratar sobre isso, mas o leitor ideal de Apocalipse, a competência que o leitor de Apocalipse deve ter, também envolve conhecimento do Novo Testamento. Quem sabe isso seria um tópico para outro momento. A gente falou um pouquinho de literatura apocalíptica judaica, falamos um pouquinho sobre a literatura greco-romana. Eu poderia dar alguns exemplos. Vou dar só um. Por favor. Tá? Por favor. Vou dar só um. Eu vou contar uma história para vocês. Aí vocês vão me dizer de onde isso está vindo. Tá bom? Vamos fazer esse exercício aqui. Legal. É assim, ó. Os gregos, eles acreditavam numa deusa chamada Leto. Leto foi esposa de Zeus. E aí Leto fica grávida e Piton, que é a serpente, leu um oráculo que dizia que o filho de Leto iria crescer e destruir a serpente. Então, Piton persegue Leto, que é a mulher, mas Zeus envia um vento e leva Leto para uma ilha deserta. Lá, Leto é sustentada. Só que o que acontece? Ali ela dá à luz a um filho varão, que se chama Apolo. Apolo nasce, cresce, luta contra a serpente e destrói a serpente. Vocês já ouviram essa história? Claro. Eu vi com outros personagens, né? E outros personagens. Apocalipse 12. Apocalipse 12. Só que tem um detalhe. Veja, uma pessoa que não crê na revelação vai dizer o seguinte, tá vendo aí? Copiou. João copiou. Não. Não é que João copiou, é que João, em Apocalipse 12, assim como os gregos, ao contar a história de Leto, estão recorrendo a uma história primitiva, que é Gênesis 3. Que foi comum a todos. Que é comum a todos. Então, na verdade, a gente tem que ler Apocalipse 12 pensando em Gênesis 3. Só que João conta, lembra que eu falei? Ele contextualiza, ele conta de um jeito que a sua audiência vai interagir, não é? Então, isso é uma coisa bem interessante. Então, eu preciso conhecer um pouquinho também de literatura greco-romana para entender a mensagem que João quer transmitir. Mas eu finalizaria dizendo, e aqui fica a minha mensagem para o pessoal que está nos ouvindo, eu diria o seguinte, a principal ferramenta para interpretar Apocalipse é humildade e oração. Então, você vai para o texto com humildade, e aí você diz assim, Senhor, me ajuda a entender isso aqui. Me ajuda a entender isso aqui. Escute o que os outros estão falando, assim, às vezes uma pessoa começa a ler o texto e pensa assim, eu já entendi e a minha interpretação é a melhor do mundo. Não é assim que funciona.
escute os demais, leia um bom comentário bíblico, não é? E faça isso com humildade no coração, com desejo de conhecer a Cristo, né? E é como, assim, às vezes, sabe como é que eu olho para o Apocalipse? É como se fosse, assim, ele tivesse escrito sobre uma página com marca d'água. E a marca d'água é Cristo. Quando você olha para o texto, você tem que ver Cristo ali conduzindo a história do mundo e conduzindo a história da sua vida. Então faça isso com humildade, faça isso com oração, mas lembrando que João, ele tinha algumas competências em mente que o leitor deveria ter. E a gente deve buscar ter essas competências com o auxílio do Espírito Santo, com humildade e com oração, como eu acabei de mencionar. Então, a mensagem, o recado que eu deixo para as pessoas que estão nos ouvindo é que vão para o texto com humildade, com oração e desenvolva as competências que João espera do leitor. Perfeito, professor. Muito obrigado. Eu acho que é um panorama essencial entender que os escritores bíblicos, os escritores profetas, eles partem do conhecido para o desconhecido, trazendo uma nova aplicação, trazendo uma nova interpretação, trazendo uma nova proposta de redenção, né, que antes era desconhecida. E para encerrar, professor, queria pedir já, e pedir em público, porque é difícil de negar, que o senhor volte para fazer a parte 2, a parte 3 com a gente, não só do tema do Apocalipse, que eu acho que só o Apocalipse daria mais uns 2, 3 podcasts, talvez mais. Daria um semestre inteiro. Daria um semestre inteiro. Ou outros temas. A gente está tendo o privilégio de ter aulas com o senhor, então eu sei que, por exemplo, Paulo é muito querido do seu coração também. Então, volte e traga mais do seu conhecimento para os ouvintes do Mabcast. Bom, então eu me comprometo em voltar e aproveito para fazer um comercial. Posso? Uma propaganda. Bom, eu tenho um podcast, assim, ele está parado atualmente, mas eu estou preparando lá o estúdio e pretendo retomar as gravações em breve. O nome do canal é Leia o Texto. E em breve eu vou também começar outro canal, que é Leia o Texto Plus. Tá? E nesse canal eu pretendo dar videoaulas de línguas bíblicas e uso de aplicativos para interpretação bíblica. Excelente, professor. Tem no Spotify e tem no YouTube? No YouTube. O canal é no YouTube. O segundo canal não comecei ainda, está em projeto, pretendo começar em breve, mas o primeiro canal já está, assim, funciona. Como eu falei, ele está um pouquinho parado em função da minha mudança aqui para o NASP e tudo mais. Mas em breve eu pretendo retomar as gravações. O senhor pode repetir o nome? Leia o Texto. Bom, querido ouvinte, fica aí a dica. Material de extrema qualidade. Não perca a oportunidade de acompanhar os estudos do professor. Queridos, obrigado pela conversa de hoje. Duda, Daniel, professor, Dr. Adenilton Aguiar. É um prazer e um privilégio estar com vocês. Obrigado a você, ouvinte, que nos acompanhou nessa jornada da história, da teologia e das reflexões bíblicas. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha com quem você gosta e deixa aqui o seu comentário. Então, até a próxima!